Play the game. Bora lá, estamos ao vivo. Hoje é dia 4 de março. 4 de março de 2024. Mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Vamos dar sequência. Deixa eu só pegar aqui no nosso painel de controle para dar uma olhada no último exemplo que nós fizemos na aula passada. Público HTML, LP2. Bom, nós fizemos o P3 e eu deixei um P3X aí para vocês se divertirem. Então, deixa eu dar só uma olhada aqui o que fizemos no P3. Tá, nós vimos aqui a questão das variáveis, o cache. Eu até comentei com vocês que em PHP nós podemos fazer o cache exatamente da mesma forma com que nós aprendemos na linguagem Java. Vamos dar uma olhada aqui no nosso tutorial, no site W3. Então, nós passamos aqui, ó, cache. Foi nesse ponto que nós paramos na aula passada. Nós vimos aqui esses exemplos, vimos o cache com string, int, float, boolean, etc. Vimos todos esses exemplos aqui. Não todos não, né? Porque isso aqui a gente ainda vai aprender mais para frente. Isso aqui envolve a criação de classe, praticamente igual à linguagem Java, que nós aprendemos no semestre passado, mas nós vamos estudar isso lá para frente. E em algum lugar aqui, ó, PHP orientado a objetos. Aqui nós vamos aprender a trabalhar com classes e objetos em PHP, tá? Vocês vão ver que é muito parecido, quase igual ao que nós estudamos na linguagem Java no semestre passado. Bom, então nós vimos aqui a questão do cache, beleza. E eu falei que hoje nós começaríamos aqui na parte da matemática. Bom, eu vou pegar aqui, vou dar um Ctrl+C aqui nesse... E vou criar o nosso P4, novo arquivo, p4.php. Editar em uma nova aba. Vou colar isso aqui, mas eu vou apagar praticamente tudo. Vou ficar só com recheio. E até para facilitar a minha vida, eu vou começar a anotar nesses códigos aqui da onde a gente vai começar e aonde a gente vai parar. Então, como a gente vai começar na parte de matemática, eu vou colocar isso aqui, ó. Hoje é a aula 4. Vou colocar aqui entre parênteses que nós vamos começar na parte de matemática. E quando a gente terminar essa aula de hoje, me lembra que eu vou anotar aqui até o ponto que nós fomos. Isso considerando o tutorial que a gente está seguindo aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho de matemática. São as funções matemáticas, tá? Certamente vai sobrar aí um P4X para vocês se divertirem novamente no final da aula. Nós vamos ver aqui algumas funções que a gente tem disponível em matemática. E eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar essa função pi, vou lá no nosso bom e velho php.net, vou mandar pesquisar ela aqui, só para ir nesse item aqui, ó. Então, aqui tá as funções que a gente pode trabalhar com a parte de matemática na linguagem PHP. Vocês vão ver que são várias funções. Deve ter aqui umas 40, 50 ou 80. Então, nós vamos fazer hoje o P4 e vocês vão fazer um P4X depois, incluindo também umas 20 funções dessas aqui. Mas antes da gente ir lá, vamos testar algumas aqui que a gente tem no tutorial. A primeira função é pi. Essa função ela é bastante óbvia.
é simplesmente retornar o valor de π, né? Então, para testar isso, eu vou pegar aqui no meu exemplo da aula de hoje e vou mandar mostrar uma mensagem que vai ser, vou usar o H4, valor de π igual, e aí eu concateno aqui com a função π. E no final eu tenho que fechar aqui colocando barra H4 e um ponto e vírgula. Na última aula eu acabei fazendo algo similar e esqueci de fechar com barra aqui, tá? Depois vocês olhem lá no exemplo anterior. Eu usei um H desse, um H2, um H3, não me lembro. Similar a esse H2 aqui, ó, e acabei esquecendo de pôr a barra para fechar aqui depois. Deixa eu abrir aqui hoje, então, o nosso prof, o P4. Temos erro? Provavelmente tem erro, ó. Deu falha aqui. Onde está o erro? Esse aqui, né? O ponto e vírgula sobrando aqui depois de π. Esse é o famoso herança do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Deu um Ctrl+V aqui para colar esse π aqui, veio um ponto e vírgula, não prestei atenção e gerou um erro. Salvou, atualizou, beleza. Então o valor de π está aqui, ó. 3.14159265358898. Bom, outra função. A função mínima, mínimo e máximo. Exatamente como nós estudamos lá em banco de dados 2 no SQL, lembra? A gente também tinha a função min e max lá para pegar o menor e o maior valor de um conjunto. Aqui também é a mesma ideia, ó. Você tem um conjunto de valores, você passa para essa função um conjunto de valores e ela te devolve o menor e o maior. Eu vou copiar aqui e ajustar o exemplo aqui no nosso código. Então, deixa eu ajustar isso aqui. Eu vou colocar aqui um outro H4, menor valor é igual, concatena com o mínimo desses valores aí, e depois concatena com maior igual, e concatena aqui com o max desses valores aqui, e depois fecha com o barra H4 também. Então, vamos lá. Eu estou usando a função min para pegar o menor valor dentro desse conjunto. Depois eu estou usando a função max para, dentro do mesmo conjunto, pegar o maior valor. Salvou, atualizou. Então, o menor valor é menos 200 e o maior é 150. Se a gente der uma conferida aqui, realmente o menor valor é o menos 200 e o maior valor é o 150. Essa função aqui é bastante interessante. Ela pode te ajudar a... Ah, não, esse aqui é o valor absoluto. Eu estava achando que era que tirava o... Para saber se o número é par ou ímpar. Essas funções são muito usadas para fazer coisas desse tipo. Bom, essa aqui é simples, ela pega o valor absoluto. Vamos fazer um outro teste aqui. Echo. ABS de... Vamos pôr o número aqui, 894, lá, é igual. Vou concatenar agora com a função ABS e vou colocar esse valor aqui dentro.
Então, nós vamos mostrar aqui o ABS desse 894.32399. Salvou, atualizou. Ah, gente, o valor absoluto é com relação ao sinal, né? Quando ele é negativo, ele retorna só o número. Eu estou achando que é com casas decimais. Olha eu fazendo confusão aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, valor absoluto, se eu pegar menos 894, o valor absoluto é aquele valor que despreza o sinal do número, correto? Então, olha lá. Se eu pego o valor negativo 894, o valor absoluto é 894 sem o sinal, consequentemente, 894 positivo. Função da raiz quadrada. Vamos colocar um exemplo aqui. Fazer mais um Ctrl+C, Ctrl+V. Qual que é a raiz quadrada de 6.424? Raiz de 6.424. Colou, salvou, atualizou. Raiz de 6.424 é 80.149859638056. Então, se você estiver precisando calcular a raiz quadrada, essa é a função. Essa função de arredondamento aqui, ó, ela é interessante. E eu acho que ela tem, inclusive, deixa eu conferir aqui no manual. Eu acho que ela, inclusive, tem a opção de especificar quantas casas decimais você quer. É isso mesmo, ó. Então, quer ver, ó? Vamos fazer um exemplo. Esse aqui no tutorial não fala isso, né? Só fala que a função faz arredondamento. Bom, vamos fazer um exemplo dela, então, e fazer alguns tipos de arredondamento. Vamos colocar aqui o arredondamento, pega aqui a função de arredondamento, arredondar. Se eu colocar arredondamento de 0.00743. Se eu colocar esse arredondamento aqui, vamos ver qual que será o resultado. Salvou. Executou. Ah lá, ele arredondou para 0. Ou seja, eu não especifiquei quantas casas decimais eu quero, portanto, ele fez arredondamento com 0 casas decimais. Como? Logo depois do ponto, que é o separador decimal aqui no nosso caso, tinha 0, ele arredondou para 0. Se tivesse 9 ou 5 ou mais, como é da matemática, ó, se eu colocar aqui, ó, 5, colocar o 5 aqui também para ficar coerente, né? Salvou, atualizou, arredondou para 1. Porque a partir de meio, a partir de 5, arredonda para cima. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse mesmo arredondamento e vou fazer especificando a quantidade de casas decimais. Então, eu vou colocar um arredondamento de 0,57. Vou colocar aqui, ó, vírgula. Eu quero um arredondamento com 3 casas decimais. Então, vírgula 3. Eu falo para a função round que ele deve fazer um arredondamento com 3 casas decimais. Se são 3 casas decimais,
é 507. Só que depois do 507, nós temos o 4. Então, eu já vou aproveitar o mesmo exemplo aqui, ó, e vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro arredondamento com 4 casas decimais. Consequentemente, esse outro arredondamento com o mesmo número, com 4 casas decimais, vai gerar um arredondamento aqui, ó. Se são 4 casas decimais, eu imagino que vai ficar 57,5, porque depois do 74 vem o número 6. Então, vamos fazer o teste. 4 casas decimais, 3 casas decimais. Então, olha lá. O arredondamento com 3 casas decimais, 507, ó. Ficou só o 507, porque depois do 507 tinha o número 4. E o número 4, o arredondamento é para baixo. Depois aqui, o arredondamento com 4 casas decimais, ele gerou um 57,5. Porque depois do 57,4 tinha o número 6. E o número 6 gera um arredondamento para cima. Em vez de 74, nós ficamos com 50,75, que foi o resultado. Então, essa é a função de arredondamento. Gerar números aleatórios, essa função também ela pode ser bastante interessante. Já usei em muitos projetos. Você gera um número aleatório qualquer. Vamos usar ela aqui. Deixa eu copiar esse cara aqui. Ctrl C, cola aqui, Ctrl V. Vou pegar a função de gerar um número aleatório, vou colocar ela aqui e vou colocar aqui, ó. Pronto. Então, gerando um número aleatório, que número aleatório vai ser esse? Salvar, atualizar. Ó, número aleatório gerado, 5858526668. Se eu atualizar a página, outro número, 19, 30, 46, 61, 08. Atualizou a página, 20, 82, 04, 27, 75, número aleatório. Oi. Tem, é porque esse tutorial que a gente está seguindo, ele é mais simplificado. Por isso que eu estou pedindo para que vocês façam atividades complementares, usando aqui a documentação, que ela é mais completa. Quer ver? Se a gente pegar essa mesma função de gerar um número aleatório aqui, ó, olha ela aqui, ó. Tá vendo que ela tem mais opções, ó? Então, vamos ver aqui as alternativas que ela oferece. Vamos colocar alguns parâmetros aqui. Vamos fazer um teste para a gente tentar descobrir quais são os... Vamos lá. Então, eu sei que, segundo o manual, a documentação, tem aqui, ó, int float, precisão e o modo. E o modo tem esses parâmetros aqui, ó. E esses parâmetros, eles estão listados aqui, ó. Essas constantes aqui. 0, em 2, 0, tá. Então, eu vou colocar... São quantos parâmetros? 1, 2... Tá, eu vou colocar 2 parâmetros. Vamos fazer um teste. Então, eu vou vir aqui novamente e vou fazer um outro round aqui na sequência. Só que... round não, né? Round de randômico. Só que eu vou colocar, sei lá, vou colocar um 5 e um 9 aqui. 5,9. Oi.
Show! Beleza! Depois deste rápido inconveniente técnico, retomamos aqui do ponto onde estávamos, que era a função para gerar um número aleatório. Fizemos um primeiro teste, somente com a função sem nenhum parâmetro, e agora nós acrescentamos 2 parâmetros nessa função, 5,9. E a gente vai dar uma olhada no resultado agora para tentar entender como é que funcionam esses 2 parâmetros. Olha só, eu coloquei 5,9, ele gerou o número aleatório 7. 7 é um número que está entre 5 e 9. Deixa eu fazer um atualizou, ele gerou o 9. 9 é um número aleatório entre 5 e 9. De novo, 6. Também está entre 5 e 9. Então, eu vou fazer uma mudança aqui, eu vou colocar os parâmetros 125 e 973. Então, esse vai ser o parâmetro que eu vou deixar aqui, e nós vamos ver se os números aleatórios gerados serão números dentro desse intervalo entre 125 e 973. Salvou, atualizou, 277. Sim, é um número que está dentro desse intervalo de 125 e 973. Atualizou, 549. Também é um número que está entre esse intervalo de 125 e 973. Logo, chegamos à conclusão que quando eu coloco 2 parâmetros dentro da função RAND para gerar um número aleatório, você está especificando um intervalo de números e ele vai gerar um número aleatório dentro desse intervalo. Ok, vamos para a próxima função do exemplo. Ah, mas ele fala, ó, ele coloca alguns exemplos aqui e depois fala para você consultar a referência completa dessas funções matemáticas do PHP e põe o link aqui, ó. Deixa eu clicar nesse link aqui para ver se ele abre o mesmo. Ah, tá, não, ele é um link dele próprio, eu achei que era um link lá da documentação. Mas ele tem o link dele aqui, ó. Mas aí eu já deixei para vocês aqui, depois vocês vão pegar aqui e fazer a atividade P4X com aproximadamente pelo menos 20 dessas funções aqui, tá? Ok, então vamos lá, depois das matemáticas, vamos para as constantes. Como é que eu crio? Ah, essas constantes são bem interessantes. Já eu uso bastante também. Por padrão, tá? O pessoal tem o hábito de criar as constantes com letras maiúsculas. E a constante, ela é criada com a função define. Então, ó um exemplo aqui, ó. Vou copiar esse exemplo e vou alterar, obviamente, aqui. Então, vou criar uma função, vou criar uma constante. Vou criar uma constante aqui que vai ser nome, underline, empresa. E aí, vou colocar aqui o FTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Pronto. Então, olha só. Eu estou definindo uma constante, e essa constante se chama nome, underline, empresa. E o conteúdo dessa constante é o FTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Como o próprio nome diz, é uma constante. Então, eu não altero o valor da constante, tá? E aí, depois, eu posso mandar mostrar o conteúdo dessa constante.
Deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. C, Ctrl V, aspas, mais um ponto. Abrir um espaço aqui, colocar aqui bonitinho. Beleza. Então, vou mandar mostrar nome empresa. Epa. Ctrl C, Ctrl V. Então, olha só. Aqui eu criei a constante nome underline empresa e aqui eu estou mostrando o conteúdo dessa constante, tá? Empresa, dois pontos, espaço. Salvou. Atualizou. Então, olha lá. Empresa e o conteúdo da constante, ó. Certo? Eu já usei constante para fazer um site com mais de um idioma. Mas para me mostrar isso para vocês, como isso, um exemplo desse tipo, se vocês tiverem a memória melhor do que a minha, o dia que a gente estiver estudando esse item aqui, ó, include, lá no PHP avançado, quando a gente estiver nesse include, vocês vão me lembrar para mim mostrar para vocês como eu tenho o hábito de criar um site que funciona em vários idiomas, usando include e constantes, certo? Anota aí no seu cérebro para você me lembrar quando a gente chegar nessa parte da matéria. Você pode criar quantas constantes você quiser, lembrando que cada constante tem um nome e, obviamente, você não pode repetir o nome da constante. Do mesmo jeito que você não repete o nome de variáveis, você não vai repetir nome de constantes. Certo? Bom, aqui eu estou definindo uma constante com define. Mas também tem a possibilidade de usar essa constante, esse const aqui, ó. Igual ele está mostrando aqui no exemplo. Então, eu vou criar um outro exemplo usando esse const. Então, eu tenho o nome da empresa, vou usar agora o const para definir uma outra constante. E essa constante vai se chamar... deixa eu pensar aqui numa constante que faria sentido. Vixe Maria. Vou chamar isso aqui de valor base. E vou pôr um número qualquer aqui. Pronto, valor base. E aí eu vou mudar aqui a ordem das linhas, só para mim conseguir mostrar no mesmo eco aqui as duas informações, tá? E o valor base igual. Eu vou colocar aqui agora valor base aqui. Salvou. Atualizou. Então, ó, aqui está uma constante. E aqui está outra constante. Então, você pode criar a constante ou com a função define ou com const. Aqui ele faz um comparativo dos dois. Constante em arrays, nunca usei isso na minha vida. Mas é possível também, ó. Fazer um array onde... a gente vai estudar array mais para frente aqui, tá? Eu posso criar um array e esse array ser uma constante, né? Com vários itens sem mexer nesses valores. Bom, vamos para o próximo item.
Nossa, gente, a gente já está no terceiro período, cara. Pelo amor de Deus. Já devia ter aprendido. Cala essa boca. Tem lógica. Bom, como a gente nem estudou array aqui, ó, nós não vamos entrar nessa questão aqui, não. Ele foi implementado no PHP 7, mas a gente não vai entrar nisso aqui, não, tá? Aqui também a gente nem aprendeu função, vamos pular essa parte aqui. Então, o próximo item. Constantes mágicas? O que é isso? Ah, tá. Tudo bem. Bom, existem algumas constantes. Ele está chamando de mágica aqui. É mágica mesmo, né? Deixa eu traduzir esse negócio aqui. Constantes mágicas. São constantes que, na realidade, são fixas, né? São da linguagem de programação. Classe, dir, file, função, line. Vou chutar umas 2 ou 3 dessas aqui, só para a gente ver o que acontece. Deixa eu tirar essa tradução aqui. Agora, como é que tira isso? É aqui, né? Tá, pronto. Nunca traduzi, pronto. Vou colocar umas 2 ou 3 dessas aqui para a gente ver o que acontece. Nunca usei esse troço. Bom, já usei? Deixa eu ver. Não, nunca usei isso, não. Por isso que eu achei, na hora que eu vi isso aqui, eu achei diferente, porque eu não tinha visto ainda. Nunca tinha usado, quando a gente nunca usa. Vou copiar esse dir aqui, com não sei quantos underline tem aqui, vou colocar no nosso código aqui para ver. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui embaixo. E vamos ver que bicho que dá. Dir. Então, eu vou mandar mostrar o dir e vamos ver o que aparece. Mas, além do dir, eu já vou aproveitar o frete aqui e já vou botar outros aqui na brincadeira. Opa, não é esse aqui não. Cadê? Aqui. Tá, vou colocar esse file aqui também. Eu acho que eu sei o que esse file vai fazer. Estou desconfiado. Vou colocar um monte de espaço aqui, ó. Na realidade, eu vou colocar um monte de pontinhos. Vou colocar esse file. Vou colocar um igual. E vou colocar aqui o file. Deixa eu ver se tem outro aqui que eu acho que vale a pena testar. A linha, o número corrente da linha. Ixi, Maria, vou botar esse line aqui também. Fiquei curioso para saber o que ele mostra. Então, tem esse line aqui. Vou copiar isso aqui tudo. Ctrl C, Ctrl V. Só que é o line que nós vamos mostrar aqui. E para encerrar. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui na frente desse dir o que ele traz aqui, do file o que ele traz aqui, desse line o que ele traz aqui. Vamos ver o que essas constantes mágicas têm de informação dentro dela que podem ser usadas. Aqui eu estou mandando mostrar, mas obviamente você pode usar isso dentro de um if, dentro do seu algoritmo, aí, dependendo da necessidade. Então, olha só, o que o dir traz? O que tem dentro da constante mágica dir? Barra home, barra prof, barra domains, barra prof, barra pub, p2, ponto. Então, isso aqui, ó, se você pegar, é o caminho completo de onde está o meu arquivo P4 dentro do data center. Olha só que interessante. Para o internauta, ele vê só, dentro do meu domínio, ele vê só o quê? Barra LP2, barra P4.php. Mas aqui nesse dir, eu tenho o caminho completo dentro do data center. Se eu voltar aqui no gerenciador de arquivos, ó, se eu for ver aqui, ó, eu tenho aqui esses meus arquivos, aí eu tenho domains, depois eu tenho profsqlweb.com.br, público HTML e LP2. Então, muito provavelmente, esses meus documentos aqui correspondem a esse home aqui, ó. Não, home prof, né? Home prof, que é o meu usuário,
E aí ele começa no domains. Vamos conferir aqui de novo. Domains. Então, esses meus arquivos aqui. É isso mesmo. Bom, beleza. Então, o dir, ele me dá o diretório. Antigamente a gente chamava de diretório, na época dos dinossauros, agora a gente chama de pasta, mas são sinônimos, né? A pasta LP2, caminho completo no sistema de arquivos. Como essa minha conta está num data center que trabalha com o sistema Linux, ele trouxe nesse formato aqui. Nunca trabalhei com hospedagem em ambiente Windows, então não sei nem dizer para vocês se isso aqui mudaria numa situação desse tipo. Aqui, ó, o file, ele traz a mesma coisa, porém, ele traz um arquivo atual, que é o nosso p4.php, mas ele acrescenta o caminho completo também. Então, se você está construindo um algoritmo em PHP, e por algum motivo você precisa saber qual é a pasta que está rodando o script, você pode usar o dir. Se você quer o caminho completo, a pasta com o nome do arquivo que está sendo processado, você pode usar o file, que aí você tem, inclusive, o p4.php e desde o sistema de arquivos lá do servidor, do data center, o caminho completo, /home, /prof, etc., até o p4.php. E esse line aqui me trouxe o 20. Será que é a linha 20? Exatamente, ó. Se você quer saber, juro para vocês que eu não faço ideia quando é que eu usaria esse line aqui dentro de um algoritmo meu. Para saber que linha do meu algoritmo que tá. Poxa, nunca usei esse troço. Eu não faço ideia de um exemplo onde seria útil esse line. Se alguém depois imaginar uma situação onde esse line faria sentido, pode ficar à vontade para contar para nós. Bom, além dessas funções mágicas, tem outras, né? Mas eu imagino que essa aqui tem a ver quando você está trabalhando com função, com classe, porque aí tem os métodos da classe. Aí essas duas aqui talvez fizessem sentido. Ok, então essas são as constantes mágicas. Vamos só ver os operadores aqui e a gente encerra por hoje. Bom, os operadores são muitos, né? Nós temos operadores aritméticos para adição, o sinal de mais. Subtração, sinal de menos. Multiplicação, o asterisco. Divisão, a barra. Módulo é o percent e a exponenciação, asterisco, asterisco. Então, vamos fazer um exemplo já com esse troço aqui. Deixa eu pegar o meu código aqui e vou fazer um exemplo usando todos esses operadores aí. Vou criar aqui uma variável. Ponto do eixo. Ponto eixo. Uma variável qualquer, tá? Essa variável vai ter uma expressão matemática aqui, ó. Vai ser 45 mais... Então, vamos lá, recapitulando quais são os itens que nós temos. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, é 45 mais 32 menos 98 vezes 23 dividido por 15. Pronto. Vamos ver, já fizemos soma, subtração, multiplicação e divisão. Tem esse módulo aqui também, e nós vamos botar esse módulo aqui para dar mais emoção na brincadeira. Nesse parênteses aqui, ó, nós vamos colocar o módulo é percent? Sinal de percentual faz o módulo. Então, botei lá, módulo. Vou abrir outro parênteses aqui, começar outra expressão matemática, agora usando os próximos itens, que é exponenciação. Então, beleza. Então, vou colocar aqui que 55, asterisco, asterisco, 66. 55 elevado a 66. Acho que é isso mesmo. Esse módulo poderia ter vazamento aqui.
ele vai trazer o módulo da divisão. Quer ver? Vamos testar esse módulo separado para responder a sua pergunta. Eu vou deixar essa expressão aqui e vou mostrar o resultado dela. Mas eu vou aproveitar esse mesmo eco aqui e montar um exemplo para te mostrar uma resposta para a sua dúvida. Então, aqui eu vou mostrar ponto eixo igual, e vou pôr o ponto eixo aqui, e vou fazer uma aqui, ó, onde dólar é saldo conta igual, e aí eu vou colocar um valor simples, vou colocar assim, ó, 9 módulo 4, ponto e vírgula. E aqui, depois de mostrar o ponto eixo, eu vou colocar saldo conta. Saldo conta igual, e vou botar o saldo conta aqui. Qual que é o módulo 9 por 4? É isso que nós vamos descobrir aqui. Então, deixa eu salvar esse negócio. E vamos atualizar aqui. Vai. Eu não salvei, não? Ponto eixo, deixa eu salvar de novo. Ou está dando erro. Ó, ele não está mostrando depois do line 20. Então, eu posso ir lá para o log do nossa brincadeira que vai ter erro lá. Não, não é log não, é erro, né? Não, é log mesmo. Não, não é esse aqui não. Logs e estatísticas da conta. Logs de erro. Vamos dar um raw aqui e ver o que está acontecendo. Tem um ponto avacalhando a brincadeira lá na linha 9. Mas isso aqui é de hoje, será? Não, na realidade o problema está aqui na frente. Ó, a divisão por zero, tá? Está dando uma divisão por zero lá na linha 22. Na linha 22, que é essa conta que eu fiz aqui, ó, deu divisão por zero. Jesus. Apaga a luz. Deu divisão por zero. Oi? Mas eu estou achando que... Eu concordo com você, eu estou desconfiado desse módulo aqui, ó. Aí, eu vou até tirar esse módulo, já que a gente tem um outro exemplo aqui embaixo, ó, com o módulo, eu vou tirar esse módulo aqui e pôr um vezes aqui, tá? Vamos ver se resolve. Se resolver, é porque realmente, na hora de fazer esse módulo aqui, podia estar dando uma divisão por zero. Deixa eu ver, vamos salvar e vamos testar para ver se era isso mesmo. Vamos ver, atualiza. Era, tá vendo? Então, vamos recapitular o que a gente fez aqui. Ao pedir ele para fazer um módulo do resultado dessa expressão com o resultado dessa expressão, estava dando uma divisão por zero. Ok? Então, tiramos esse problema. O erro da divisão por zero. Então, eu vou só atualizar aqui de novo. Bom, aqui, ó, é uma expressão matemática que usa esses operadores que a gente está vendo aqui na documentação. E aí, gente, é pura matemática. Todas as regras que tem na matemática se aplicam aqui também. Então, aquela questão de precedência, numa expressão como essa aqui, ó, o que ele faz primeiro? Multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Tudo aquilo vale aqui também, tá? E os parênteses, você consegue fazer esses ajustes, né, de precedência, se for o caso. Aqui, ó, 9 módulo 4, qual que é, o que traz para o saldo da conta? Vamos ver o que ele mostrou. Ele trouxe 1, né? Aqui, ó, saldo da conta, ele trouxe 1. Por quê? Esse
Deixa eu voltar aqui. Eu acho que é praticamente o resto da divisão, tá? Se eu faço os módulos, ó, quer ver? 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. O resto da divisão, 1. Então, esse 1 veio aqui. E se eu colocar 15 por 4? Vai dar 3. 4 vezes 3, 12. E sobra 3. Então, vamos ver o resultado aqui do módulo. Eu não sei se é a divisão inteira ou se é o resto da divisão. Nós vamos descobrir isso aqui agora. Vou até colocar comentário aqui, ó. 15 dividido por 4. 15 dividido por 4 dá 3. E resto 3. Não ficou bom esse exemplo aqui, não. Porque tanto o resto como o valor dá 3. Deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu colocar 18 por 4. 18 por 4 dá... 18 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4 igual a 16. E resto 2. Então, ó, o que é o módulo de 18 por 4? Vamos testar se vai dar 4 ou se vai dar 2. Se for 2, é o resto da divisão. Salvou. Atualizou. Deu 2. Então, o módulo, na realidade, ele me dá o resto da divisão. Qual que é o módulo de 18 por 4? Se eu divido 18 por 4, dá 4 vezes 4, 16, com o resto 2. Certo? Então, esse... vai dar 0. Por exemplo, se eu fizer 16 por 4, 16 por 4 vai dar 4 com o resto 0, certo? Quanto que dá 16 dividido por 4? Dá 4, 4 vezes 4, 16, resto 0. Então, aqui vai ficar 0. Vamos atualizar e conferir? Ah lá, 0. Ok? Joia. Vamos ver outros operadores que nós temos aqui. Então, esses são operadores aritméticos. Agora, nós temos aqueles operadores que também tem na linguagem Java, e acho que nós testamos lá também. Em vez de fazer x é igual a x mais y, eu faço x mais igual a y. Vamos testar isso aqui. Se eu quero falar o seguinte, ó. O salário líquido é igual. Bom, primeiro, eu tenho que ter o salário líquido com o valor inicial, né? Não, vou fazer o seguinte, ó. Vou mudar a brincadeira aqui. Eu já tenho o saldo conta ali. Só que o saldo conta, ele está dando 0. Eu vou mudar isso aqui para o saldo conta não dar 0. Vou colocar por 3. O saldo conta vai ser o resto de divisão de 16 por 3. 16 por 3 vai dar 5 vezes 3, 15, sobra 1. Não, vou trocar aqui. Deixa eu colocar por 6. 16 dividido por 6 dá 2. 6 vezes 2, 12, resto 4. Então, o módulo de 16 por 6 vai dar 4. Vamos conferir. Lá, deu 4. Show de bola. Então, se é 4, eu vou fazer o seguinte. Se eu fosse fazer saldo conta... Ó, posso fazer saldo conta é igual a saldo conta mais 20. Que é exatamente a mesma coisa. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui como comentário. O mesmo que saldo conta igual a saldo conta mais 20. Eu simplesmente faço isso aqui, ó. Saldo conta mais igual a 20. E eu vou mostrar o saldo conta aqui agora.
Não tem. Tomara que depois o vídeo não tenha problemas. Mais para frente. Tá, recapitulando então. Aqui nós fizemos um saldo conta que pega o resto da divisão de 16 por 6. Portanto, nesse saldo conta, nós vamos ter o valor 4. Foi o que nós já conferimos aqui, ó. Saldo conta fica com o valor 4, que é o resto da divisão de 16 por 6. Aí, eu estou mostrando para vocês que dentro desses novos operadores que nós estamos vendo, eu posso fazer assim, ó. Em vez de fazer x igual a x mais y, eu ponho x mais igual a y. Em vez de fazer x igual a x menos y, eu ponho x menos igual a y. Em vez de fazer x igual a x vezes y, eu ponho x vezes igual a y. Então, bastando colocar a variável, o operador igual, ele já entende que é isso aqui, ó. Tá? E vale para essas operações aqui, ó, de soma, multiplicação, divisão, até o módulo também, ó. Em vez de fazer x igual a x módulo y, x módulo igual a y, tá? Então, eu vou testar um exemplo desse aqui para a gente fechar esse ponto aí. Fiz saldo saldo mais igual 20. E vamos ver o que vai vir aqui, saldo conta, depois da soma com 20. Soma 20. Vamos ver? Salvou, atualizou, beleza lá, o saldo conta somando 20 ficou 24, aqui estava 4, e eu somei mais 20, usando essa forma, saldo conta mais igual a 20. Do mesmo jeito que eu fiz com a adição, vocês podem fazer com subtração, multiplicação, divisão e módulo, certo? Bom, esses operadores aqui, ó, eles fazem sentido apenas, esses aqui, ó, igual, idêntico, diferente, diferente, não idêntico, maior, menor, maior igual, menor igual. Esse cara aqui eu não faço ideia do que é. Nunca usei esse troço. Bom, aqui faz mais sentido quando a gente for trabalhar com if, que é o próximo item que nós vamos começar na semana que vem, na próxima aula. If, else, else, if, tá? Mas, aqui, ó, você sabe a diferença de igual e de idêntico? Igual é quando o conteúdo das duas variáveis é igual. Por exemplo, x vale 5 e y vale 5. Então, x é igual a y. X é idêntico a y? Depende. Se os dois for int, é idêntico. Se um é int e outro é float, não é idêntico. O idêntico, ele quer saber se o conteúdo é igual e as variáveis são do mesmo tipo. Tá? Então, essa é a diferença. Eu nunca usei também esse idêntico aqui. Tem só 30 anos que eu desenvolvo código, nunca usei essa porcaria. Mas está aí na linguagem, se algum dia você se deparar com essa situação, está aí o recurso para você usar. Certo? Então, nós vamos testar isso aqui, vamos deixar para testar quando a gente for na próxima aula, testar o if else, tá? A gente testa isso aí. Isso aqui também é muito legal. Você pode fazer um pré-incremento, um pós-incremento, um pré-decremento e um pós-decremento. Isso aqui a gente testou em Java, gente, é igualzinho, quer ver, ó? Vou aproveitar aqui nossa variável saldo conta e vou fazer o seguinte, ó. Vou mostrar aqui saldo conta e vou fazer um saldo conta. Vou fazer assim, ó, saldo conta e vou fazer assim, ó, saldo conta. Saldo conta, aí tem ele pré e pós, né? Ó, tem o pré-incremento e o pós-incremento. Então, eu vou fazer um pré-incremento e depois eu vou fazer um pós, para vocês verem a diferença. Então, eu vou fazer um saldo conta mais, e depois vou repetir isso aqui, ó, na letra B, colocando mais aqui. E depois vou mostrar o saldo conta na letra C, sem nada, tá? Só para vocês entenderem. Vamos salvar? Vamos ver se vai dar para entender isso, né? Atualizou. Beleza, então o saldo conta estava com 24, certo? Na letra A, ele continua com 24.
Vamos ver na letra A. Aqui ele continuou com 24. Depois, na letra B, ele já foi para 26. E no final ele continua com 26. Então, vamos tentar entender. Aqui ele continuou como 24. Por quê? Porque primeiro foi processado a linha e depois incrementou. Então, ele continuou com 24. Aqui, primeiro incrementou para depois processar a linha. Tá? Então, eu vou inverter aqui, ó, só para vocês verem o que acontece. Percebam que nessa linha aqui, ó, ao processar essa linha, primeiro ele mostrou saldo conta, para depois fazer o mais. E aqui, ele primeiro fez o mais, incrementou, e depois ele processou a linha. Então, por isso que deu 26. Aqui estava 24, por quê? Foi o valor que ele veio. Ele veio com 24 daqui. Mostrou 24 e passou para 25. Aqui, como ele processa primeiro, ele passou para 26 para depois mostrar o conteúdo da linha. Então, se eu inverter isso aqui, eu vou inverter o A com o B, vocês vão ver que muda de história. Por que vai mudar de história? Porque primeiro ele vai incrementar, então ele sai de 24, toma 25 e depois mostra. E aqui depois ele vai mostrar o 25 e depois vai incrementar. Vamos ver o resultado disso. Olha lá, 25, 25, 26. Então vamos ver. Por que no B está 25? Porque saiu daqui 24, ele incrementou um primeiro para depois processar a linha, mostrou 25. Por que aqui continuou mostrando 25? Porque primeiro ele processa a linha para depois ele incrementar. Então ele mostrou a linha 25, mas saiu valendo 26. Por isso que aqui no final ele mostrou 26. Ó. Tá? Então, o que é voltando aqui no tutorial, o que é o pré-incremento e o pós-incremento? Percebam que o pré, o sinal de mais está antes. O pós, o sinal de mais está depois. Então, o que significa isso? Significa que quando está antes, primeiro incrementa para depois processar. Quando o mais está depois, primeiro processa a linha para depois incrementar. Isso faz bastante diferença, tá? E aí você tem essa mesma situação para o negativo, para o menos, tá? Vale a mesma regra. Os operadores lógicos, AND, OR, esses operadores aqui também só faz sentido quando a gente for trabalhar no próximo item com if e else, tá? A concatenação também vale... vamos colocar um exemplo dessa concatenação aqui, ó. Posso fechar isso aqui? Tá. Então, eu tenho aqui, ó, o nome da empresa, que é uma constante. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver o que eu consigo concatenar. Eu precisaria de duas strings, né? Não, com a constante, eu vou ter que fazer um exemplo aqui à parte mesmo. Então, eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada descrição. Descrição tem o nome vamos viajar. Esse é o campo descrição. Fala, meu chefinho. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Jóia demais da conta. Ué, ele estava aí do lado, não tá não? Intervalo? Alô, meu amigo. Então, a descrição é vamos viajar. E aí, deixa eu ver como é que está o exemplo do tutorial aqui. Concatenar com a segunda coisa. Ah, tá. Então, olha só. Se eu fosse fazer o seguinte... Vou deixar um espaço aqui, tá? Se eu fosse fazer descrição... Ó, se eu fosse fazer isso aqui, ó. Descrição é igual a descrição concatenando com o nome empresa. Certo? Se eu fosse fazer isso, é muito mais fácil eu fazer isso aqui, ó. Vou pôr isso aqui como comentário. O mesmo que isso que está aqui na frente. Então, eu coloco descrição, ponto igual, nome empresa. Então, quando eu coloco descrição, ponto igual,
outra string é o mesmo que eu falar que descrição é igual a descrição ponto a outra string, tá? Isso é similar ao que a gente fez aqui anteriormente, ó. Cadê? Já nem lembro mais. Cadê? Cadê? A gente estava fazendo isso com variáveis. Qual linha que tá? 26. Isso, exatamente. Do mesmo jeito aqui que eu fiz com uma variável numérica, né, onde eu faço, ó, em vez de saldo conta igual a saldo conta mais 20, eu simplesmente ponho saldo conta mais igual a 20. Como string a gente faz concatenação com ponto, eu pego aqui, ó, descrição é igual vamos viajar. Então, descrição ponto igual e outra string, eu estou fazendo uma concatenação. Para encerrar, eu vou mostrar aqui o conteúdo de descrição. Deixo vocês fazerem as atividades. Então, descrição vai ser igual a descrição. Então, vou mostrar aqui o que ficou na descrição, que vai ser vamos viajar e o nome da empresa. Salvou, atualizou. Então, lá ficou, ó, descrição, vamos viajar, concatenado com o nome da empresa, UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ok? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Array a gente ainda não estudou, então não vamos pensar nisso agora. Esses operadores condicionais aqui também depois a gente vê e já segue para o exercício. Fechou. Então, fechamos a aula de hoje em operadores. Deixa eu voltar lá no comecinho para colocar esses operators aqui no nosso código. Então, na aula de hoje, a gente foi de math até operators. Foi o que nós vimos na aula 4 de hoje. Eu vou já liberar para vocês fazerem um print, só um segundo. E aí, então, na próxima aula, a gente vai começar aqui no if else, lembrando que hoje a atividade de hoje vai ser fazer esse P4 que vocês estão vendo e vão tirar print, e fazer o P4X. O P4X, vocês vão pegar lá no php.net essas funções matemáticas e preparar um exemplo com pelo menos 20 delas, tá? Testa todas para você aprender e escolhe 20 e coloca num exemplo dentro da página P4X. Ok? Alguma dúvida? Então, vai lá, pode fazer o print aí, ó. Opa, desculpa, peraí. Primeira parte da linha 1 a 25. Fez o print? Vamos para agora da 25 até o final. Pronto, pode pegar essa outra parte aí. Pronto? Fechou, então? É isso por hoje.